Pronto. E aí, gente, como é que vocês estão? Prontos para mais um plantão de português? Tá quente aí como tá aqui? Eu espero que não, porque aqui no Rio tá um sol para cada um. Mas já tá dando que o tempo vai virar essa semana e vai chover a beça. Enfim. Deixa eu ver. Deixa eu abrir a janela aqui. Pronto. Muitas janelas, talvez eu fique confusa às vezes. Mas vamos lá. Plantão de português de hoje vai ser sobre... Eu trouxe questões de interpretação de texto da ETEC mesmo. Alguns textos de lá e algumas questões. Eu até copiei e colei direitinho como eles aparecem na prova, para vocês verem. Mas, assim, é fácil de acessar no próprio site da ETEC, tem a prova e tem o gabarito, se vocês quiserem fazer depois, como treinamento. Acho que desde 2011, todas as provas tem lá. Aí eu coloquei aqui que esse tipo de questão é muito cobrada, é muito importante. É muito importante porque é importante para vocês entenderem a prova como um todo. Esse tipo de prova, o formato da ETEC é um formato parecido com prova do Enem, que vocês devem fazer mais para frente, com vestibular, entendeu? Que é um formato de prova que está muito em alta, né? Porque hoje em dia se entende que não dá para ensinar ou aprender as disciplinas de maneira muito separada, categorizada, entende? Matemática para um lado, português para o outro, geografia para o outro, história para o outro, não se entende mais assim. Hoje em dia, as questões dessas provas são muito misturadas, misturam as matérias, porque é assim que se entende que se constrói o conhecimento, né? Porque o conhecimento é para ser aplicável no dia a dia, esse conhecimento principalmente do ensino médio. Então, são questões que vão misturar coisas teóricas com coisas práticas. E para isso tudo, para vocês compreenderem isso tudo, o português perpassa por todas essas questões. E a interpretação de texto perpassa por todas essas questões. Então, é muito importante a gente fazer. Eu trouxe questões que são puramente de interpretação de texto, mas a prova toda tem interpretação de texto misturada com outras coisas. Aí eu trouxe 2 dicas que eu quis lembrar de falar aqui, né? Coloquei no slide, para melhorar o desempenho nessas questões de interpretação de texto. Ler com atenção, se possível, ler o texto 2 ou 3 vezes antes de tentar responder. Leia os enunciados com atenção e todas as alternativas até o final. É muito comum você se pegar errando porque não percebeu uma palavra no enunciado ou uma palavra dentro das alternativas que mudou a alternativa completamente, ela mudou de sentido. Então, ler com muita atenção. Se puder ler o texto mais de uma vez antes de tentar responder, é o ideal. É bom que vocês treinem essa coisa do tempo também em casa, para não ficar super preocupado e nervoso com isso na hora da prova. Ver como é que vocês conseguem fazer, administrar o tempo de prova. E o ponto 2. Não se esquecer de se basear no texto. Procure sempre a alternativa mais compatível com o texto ou a mais contrária, se tiver que marcar errada, né? Se for dentre as opções a correta, a mais compatível. Se tiver que marcar errada, a mais contrária. Seu conhecimento de mundo é importante, mas nem sempre ele é a base da resposta. Antes de tudo, se baseie no enunciado e no texto. Por que eu falo isso? É importante a gente ter conhecimento de mundo para conseguir entender até melhor os textos. Mas, às vezes, existem alternativas que, pelo nosso conhecimento de mundo, a gente sabe que está certa, mas que não é o que o texto diz. Então, assim, para responder questão de interpretação de texto, se prenda ao texto mesmo. Depois, se for necessário na questão, se só o texto não resolver, você pensa no que você conhece. Hora dos exercícios. Aí, esse é um dos textos que eu peguei. Esse
é do ano passado, 2019, primeiro semestre, se eu não me engano. Vamos lá. A Organização das Nações Unidas declarou 2019 como sendo o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos, IYPT 2019 em inglês. Um dos principais motivos para a comemoração é que em 2019 completamos 150 anos desde a primeira tabela de Dmitri Mendeleev. Ele, na tentativa de organizar os elementos químicos conhecidos na época, inspirou-se em cartas do baralho que usava para jogar paciência e fez algo parecido com os elementos. Pegou fichas brancas e nelas escreveu o símbolo dos elementos químicos conhecidos e uma curta lista de suas propriedades químicas. Passou então a se concentrar sobre aquelas fichas e, num dado momento, foi vencido pela exaustão e adormeceu, tendo um sonho em que via uma tabela na qual os elementos se encaixavam exatamente como pretendia. Ao despertar do sonho, escreveu imediatamente essa tabela. Ele compreendeu que, quando os elementos eram escritos numa ordem crescente de massa atômica, várias propriedades químicas se repetiam em intervalos regulares, periódicos. Por isso, a sua descoberta recebeu o nome de tabela periódica dos elementos. O mais impressionante dessa descoberta, e que fez com que ele fosse levado a sério pela comunidade científica, foi que ele deixou alguns espaços vagos, dizendo que nenhum elemento se encaixava ali, porque eles ainda não haviam sido descobertos, mas que ainda seriam. Além disso, ele especificou até mesmo quais seriam as propriedades desses elementos químicos ainda não descobertos. E, impressionantemente, foi o que realmente aconteceu. Após a publicação de sua tabela, os elementos germânio, gálio e escândio foram descobertos e possuíam as propriedades descritas por ele. Atualmente, a tabela periódica dos elementos químicos está organizada em ordem crescente de número atômico, porque, na realidade, não são as massas atômicas que definem as propriedades de cada elemento, mas sim o número atômico. Apesar de ter sofrido vários ajustes ao longo dos anos, as tabelas periódicas modernas continuam baseadas sobre a estrutura essencial criada por Mendeleev. No ano de 1955, um novo elemento químico foi descoberto, tendo o número atômico 101, sendo instável e sujeito a sofrer fissão nuclear espontânea. Ele recebeu o nome de Mendeleévio, em homenagem a este grande cientista. Vamos lá. Questão 6, porque é a questão 6 da prova. Vocês estão vendo que eu copiei e colei da prova. De acordo com o texto, assinale a alternativa correta. Mendeleev construía seus baralhos para jogar paciência. O baralho de Mendeleev continha os elementos químicos conhecidos na época. C. Na tabela de Mendeleev, os elementos estão organizados em ordem crescente de número atômico. D. A tabela periódica recebeu esse nome porque as propriedades dos elementos, na organização elaborada por Mendeleev, repetiam-se periodicamente. Letra E. A tabela periódica, usada nos dias de hoje, ainda é igual à primeira tabela de Mendeleev, com os elementos em ordem crescente de massas atômicas. Qual a alternativa da questão 6? Letra D. Rayane acertou. A tabela periódica recebeu esse nome porque as propriedades dos elementos na organização elaborada por Mendeleev repetiam-se periodicamente. Ela fala aqui em um momento do texto. Ele compreendeu que, quando os elementos eram escritos numa ordem crescente de massa atômica, várias propriedades químicas se repetiam em intervalos regulares, periódicos. Por isso, a sua descoberta recebeu o nome de tabela periódica dos elementos. É exatamente isso. Mendeleev deixou em sua tabela espaços vazios. Letra A. Pois havia sonhado com novos elementos químicos e passou a pesquisá-los. Letra B. Porque previa a descoberta de novos elementos químicos, o que realmente ocorreu posteriormente. Letra C. Que foram preenchidos por novos elementos com características diferentes das previstas por ele. Letra D.
porque não existiam elementos que apresentassem as massas atômicas que deveriam ocupá-los. Letra E. Para serem preenchidos por elementos químicos que havia descoberto pouco antes de sonhar com a tabela. Opa. Letra B. Porque previa a descoberta de novos elementos químicos, o que realmente aconteceu posteriormente. Isso está dito exatamente aqui. O mais impressionante dessa descoberta, que fez com que ele fosse levado a sério pela comunidade científica, foi que ele deixou alguns espaços vagos, dizendo que nenhum elemento se encaixava ali, porque eles ainda não haviam sido descobertos, mas que ainda seriam. E, impressionantemente, foi o que realmente aconteceu. Questão que seria 7, né, da prova, mas a nossa segunda questão, letra B, de bola. Vamos lá. Aí eu trouxe esse segundo texto como quadrinho, porque eu acho importante a gente trabalhar com charge, com quadrinho, porque cai muito. Tirinha, em provas de vestibulares e de vestibulinhos, as bancas gostam de trabalhar com a coisa da linguagem não verbal, né? Que é a imagem, a linguagem imagética, além da linguagem verbal. Então vamos lá, vamos ler o que diz de escrito aqui. Charles Baudelaire, poeta do século XIX, é autor do livro As Flores do Mal. Nele, seus poemas abordam temas que questionam as convenções morais da sociedade francesa, sendo por isso taxado como obsceno, como um insulto aos bons costumes da época. A partir dele, originaram-se na França os chamados poetas malditos. Aí a charge é Baudelaire e as suas flores do mal. E são as flores como se estivessem dando conselhos a ele. Coma bacon, assista às maratonas de séries nos dias úteis. Quando te escreverem uma mensagem, visualize, mas não responda. Eu achei engraçadinho. As flores do mal. O título da charge retoma o título da obra de Baudelaire, As Flores do Mal. O autor, para construir o humor em seu texto, utiliza-se de... E essa é uma questão de interpretação e de figuras de linguagem. A matéria figura de linguagem é super entrelaçada com a interpretação de texto. Então, achei interessante trazer. Metalinguagem na representação das flores, que recitam versos compostos pelo poeta, o próprio Baudelaire. Saudosismo, na fala das flores, pois elas representam costumes morais inerentes à sociedade francesa do século XIX. Metáfora, na representação do poeta como flores que apenas dizem verdades, indiferentes às regras morais da sociedade. Polissemia do substantivo flores, uma vez que elas podem se referir às próprias flores representadas na charge ou aos desejos moralmente rejeitados pelo poeta. Ambiguidade na locução adjetiva do mal, pois, no título original, a locução representa a temática dos poemas, mas na charge representa o conteúdo do Conselho das Flores. O que vocês acham? Essa questão é um pouco complicadinha, mas é ver onde está o humor. Por que a construção do humor é no ponto de por que essas flores são flores do mal? Vamos lá. Para a gente não se confundir. Metalinguagem é uma figura de linguagem que é quando
você faz uma coisa que explica aquela própria coisa que você está fazendo. Quando, por exemplo, e é o exemplo que eu gosto de dar, porque eu acho que é o mais simples, você escreve um texto falando sobre o processo de escrever um texto. Isso é metalinguagem. E não é exatamente isso que acontece aí. Também, saudosismo na fala das flores não parece, porque as flores estão dando conselhos até muito atuais. Rayane, você não entendeu a metalinguagem? Vou ver se eu encontro um conceito mais fácil para trazer para vocês. Aqui, eu encontrei um conceito falando que a metalinguagem é a linguagem que descreve sobre ela mesma. Ela utiliza o seu próprio código para se explicar. É como, na escrita, você escrever explicando o processo da sua escrita. Ou você pintar na pintura sobre o processo de pintar, entendeu? Explicando aquilo. Você se confundiu com as questões. Eu tô na questão 15 do vestibulinho do primeiro semestre de 2019, mas não é a questão 15 daqui. É porque eu copiei e colei da prova. Você entendeu? Entendeu, Rayane? Tipo, quando você usa aquela linguagem, e eu utilizei o exemplo da linguagem escrita para explicar a própria linguagem. Aulas de português são um grande recurso de metalinguagem, né? Eu uso da língua para explicar a própria língua. Eu uso a língua portuguesa, falando, para explicar a própria língua. É uma grande metalinguagem. E não foi isso que aconteceu, por isso que eu descartei a letra A. Saudosismo na fala das flores até não tem muito como, porque elas usam umas frases até muito contextualizadas com o nosso presente, né? Quando te escreverem uma mensagem, visualizem, mas não responda. Assista maratonas de séries, assim. Essas frases não têm a ver com o século XIX. Metáfora. Na representação do poeta como flores que dizem apenas verdades, indiferentes às regras morais da sociedade. Não. Isso não tem a ver com o humor, a construção do humor. E o poeta não foi representado como flores. Na verdade, tem o poeta e tem as flores, né? Polissemia é pluralidade de significados, quando uma mesma palavra pode significar várias coisas. Polissemia do substantivo flores, uma vez que elas podem se referir às próprias flores representadas na charge ou os desejos moralmente rejeitados pelo poeta, não dá para inferir isso desse contexto. Entende? Poderia ser uma alternativa correta, mas esse contexto não diz que essas flores têm a ver com os desejos do poeta. Só que elas estão dando conselhos teoricamente ruins, né? Porque são flores do mal. Então a letra E, a ambiguidade na locução adjetiva do mal, pois no título original a locução representa a temática dos poemas. As flores do mal, como a gente leu aqui, são temas que questionam as convenções morais da sociedade francesa. E, na charge, representa o conteúdo do Conselho das Flores. Elas são do mal porque elas estão dando esses conselhos. Assista maratonas de séries nos dias úteis e tal. Deu para entender?
essa não era uma questão muito das mais simples, não. Mas eu acho que deu para trazer a coisa das figuras de linguagem e tal. Achei interessante da gente trabalhar. Também é do primeiro semestre de 2019. Ambiguidade é duplo sentido. É quando uma palavra ou uma expressão tem mais de um sentido. Polissemia é quando ela tem vários sentidos, assim. Não necessariamente dois. É porque o ambíguo, como quando você fala ambos, você quer dizer os dois, né? É o mesmo prefixo. Ambíguo é de dois, quando tem dois sentidos. Aí aqui ele coloca os dois. No título original, a temática dos poetas, e na charge, o conteúdo do Conselho das Flores. Você pode usar polissemia quando for uma ambiguidade, mas nem sempre você pode usar ambiguidade quando for uma polissemia, porque pode ser que tenha 5 significados, sei lá, a mesma palavra. É meio louco cobrarem isso, mas pode ser. Entendeu? São expressões próximas. Mas polissemia é para... Poli é de vários, né? Vários significados. Vamos lá. O último texto. Eu fiz curtinho porque também os textos são longos, não quis cansar vocês com uma aula de 50 horas da gente lendo e pensando nesses textos. E eu vou abrir no final, quando a gente terminar, para perguntas, para dúvidas, qualquer coisa que tenha ficado para trás. Os conhecimentos e práticas. Pois é, Rayane, eu também acho textos grandes são chatos. Mas aí acaba que o vestibular da ETEC vai misturando. Ele mistura esses textos grandes com as charges, com as tirinhas, enfim, a gente tem que trabalhar de tudo, né? Vamos lá. Os conhecimentos e práticas dos povos indígenas têm sido reconhecidos em foros internacionais, como ficou patente no Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC, na sigla em inglês, criado em 1988, e na Plataforma Intergovernamental sobre Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, IPBES, na sigla em inglês, de 2012. A arqueologia brasileira tem posto em evidência que o enriquecimento da cobertura e dos solos da floresta, as fertilíssimas terras pretas, é fruto das práticas de populações indígenas desde a era pré-colombiana até hoje. E sabe-se que agora, na Amazônia, foram domesticadas dezenas de plantas, entre as quais a batata doce, a mandioca, o cará, a abóbora, o amendoim e o cacau. Os povos indígenas e as comunidades tradicionais são também provedores da diversidade das plantas agrícolas, a chamada agrobiodiversidade, fundamental para a segurança alimentar. Foi a falta de diversidade das variedades cultivadas de batata que levou à grande fome da Irlanda entre 1845 e 1849. Domesticada nos Andes, onde existem até hoje mais de 4.000 variedades com diferentes propriedades e resistência a doenças, a batata se tornou, no século XVIII, a base da alimentação de boa parte da Europa, onde só poucas variedades, entretanto, foram selecionadas. Quando um fungo destruiu por vários anos seguidos as batatas plantadas na Irlanda, a fome causou a morte de 1 milhão de pessoas e a imigração de tantas outras. As plantas e seus inimigos, como os fungos, encontram-se em uma perpétua corrida armamentista. A cada novo ataque, as plantas desenvolvem novas defesas, num processo de coevolução que também ocorre devido a mudanças de outra natureza, como as climáticas. Povos indígenas e comunidades tradicionais mantêm por conta própria, por gosto e tradição, as variedades em cultivo e observam as novidades. É por isso que no Alto Rio Negro há mais de 100 variedades de mandioca na região de Caiapós, 56 variedades de batata doce, dos canelas, 52
2 de favas dos Kauaiwetes, 27 de amendoim dos Wajampis, 17 de algodão dos Baniunas, 78 de pimenta. Sem falar na diversidade de espécies em cada roçado e quintal. Para os caiapós, bonito é um roçado com muita diversidade, pois os povos indígenas são mais do que selecionadores de variedades de uma mesma espécie. Eles são, de fato, colecionadores. De acordo com as pesquisas arqueológicas, tá vendo a questão 15 de novo, mas essa é de outra prova, é do vestibulinho do segundo semestre de 2019. Mas, enfim. De acordo com pesquisas arqueológicas, atribui-se às ações populares das populações indígenas a criação do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e também da plataforma intergovernamental sobre biodiversidade e serviços ecossistêmicos. B. A extinção da flora nativa ocasionada pela cobertura do solo da floresta por dejetos humanos inadequados. C. A manutenção com apoio governamental das variedades existentes e o cultivo de novas espécies. D. O enriquecimento do solo resultante de práticas tradicionais, formando as férteis terras pretas. E. O povoamento da floresta, ocasionando a extinção da fauna e da flora nativas da Colômbia. Qual que vocês acham que é a alternativa correta? Sim, letra D. O enriquecimento do solo resultante das práticas tradicionais. Ela fala das terras pretas aqui no começo, né? A arqueologia brasileira tem posto em evidência que o enriquecimento da cobertura e dos solos da floresta, as fertilíssimas terras pretas, é fruto das práticas das populações indígenas desde a era pré-colombiana até hoje. Então, aqui não fala em apoio governamental nenhum, né? Desde a era pré-colombiana. Então, questão 15, letra D. O quarto parágrafo relata a Grande Fome, ocorrida na Irlanda entre 1845 e 1849. Esse relato, dentro da estrutura textual, tem por objetivo esclarecer que as múltiplas espécies domesticadas pelos europeus tornaram-se a base da alimentação para o continente, contrapor as práticas de cultivo irlandesas às práticas de cultivo indígenas, menos eficientes que as europeias, reforçar a importância do cultivo de fungos realizados pelas tribos indígenas para acelerar a seleção natural, apresentar um argumento controverso sobre a necessidade de conservação da fauna nativa, comprovar a importância da agrobiodiversidade para a segurança alimentar. Alguém mais chuta? Não precisa chutar todas as alternativas, Raíssa, calma. Só tô perguntando para as outras pessoas participarem. Fica com a letra E. Você tá entre essas duas, entendi. Rayane, estou letra B. Bom, o gabarito aqui, que eu anotei para não me perder, tá dando letra E. Comprovar a importância da agrobiodiversidade para a segurança alimentar. Vamos voltar lá, onde ele fala na Grande Fome. Foi a falta de diversidade das variedades cultivadas de batata que levou à Grande Fome da Irlanda, entre 1845 e 1849. Domesticada nos Andes, onde existem até hoje mais de 4.000 variedades com diferentes propriedades de resistência a doenças, a batata se tornou, no século XVIII, a base da alimentação de boa parte da Europa, onde só poucas variedades, entretanto, foram selecionadas. Quando o fungo destruiu por vários anos seguidos as batatas plantadas na Irlanda, a fome causou a morte de 1 milhão de pessoas e a imigração de tantas outras.
comprova a importância da agrobiodiversidade, porque aqui ele fala que a falta de diversidade das variedades cultivadas de batata que levou à grande fome, porque eram poucos tipos de batata diferentes, e aqueles que eles tinham foram infectados por um fungo e causaram a fome, né? Sim, esclarecer que é porque assim, o que ele quer é a ideia central. Pelo que eu entendi, a ideia central desse parágrafo é essa mesmo. Dizer que a grande fome da Irlanda foi causada pela falta de diversidade das variedades de batata. Entendeu? Tanto que ele até retoma essa ideia no final, falando dos povos indígenas que, por gosto e tradição, mantém por conta própria essas variedades que não tem na Irlanda, no caso, ou não tinham na época da Grande Fome. Entendeu? Mas sim, eu entendo que você está certa, que poderia ter mais de uma alternativa certa no contexto. O negócio o enunciado pediu o objetivo desse parágrafo, entende? Quando ele pede o objetivo do parágrafo, ele quer a ideia mais relevante, a ideia que você acha que é central. Eu achei essa questão complicadinha mesmo, porque ele coloca algumas alternativas que estão corretas, mas que não são a ideia central do parágrafo. Então, é por isso que eu falei, prestar atenção no que o enunciado pede também, é importante. De acordo com o texto, essa é a última, é de acordo com aquele texto mesmo. De acordo com o texto, pode-se definir o processo de coevolução como o desenvolvimento de espécies por meio de exploração inadequada dos solos férteis, resignação às ameaças dentro das espécies, submissão aos inimigos existentes na natureza, competição para superar as ameaças externas, extinção da flora por força de alterações climáticas. Vamos lá, vamos voltar no texto. Onde que ele fala de coevolução? As plantas e seus inimigos, como os fungos, encontram-se em uma perpétua corrida armamentista. A cada novo ataque, as plantas desenvolvem novas defesas, num processo de coevolução, que também ocorre devido a mudanças de outra natureza, como as climáticas. Cara, o processo de coevolução que foi? Ah! Você chutou. Então, pelo que ela falou, o processo de coevolução é o processo de desenvolvimento das plantas e dos inimigos, dos fungos, ao mesmo tempo, né? Então, assim, não dá para ser da E porque a E fala em extinção da flora, seria a extinção dessas plantas. Mas a mais compatível é a letra D, competição para superar as ameaças externas. Porque, na verdade, é uma competição entre as plantas e os inimigos, os fungos, as ameaças externas. Mas também achei essa questão meio... Enfim, é porque faltou uma alternativa melhor. Essa questão é meio confusa, mas nas alternativas ela meio que se esclarece. Exploração inadequada dos solos férteis, não. Resignação às ameaças. Resignação é se conformar.
Pelo contrário, ele diz que as plantas não se conformam, elas vivem numa briga com os fungos e com as outras ameaças para conseguirem se desenvolver. Submissão aos inimigos existentes na natureza também não é submissão. Competição para superar as ameaças externas é a mais. Aqui se encaixa melhor, mas também é meio genérica, né? Mas enfim, questão 17, letra D. Aí, acabei com as questões de interpretação de texto por hoje. Quero saber se vocês têm alguma pergunta e se vocês pretendem que traga mais questões assim ou de algum assunto específico. Falem aí, se manifestem. Vocês acharam muito difícil essas questões de ETEC? Se tiver ainda muito complicado, a gente pode fazer mais para ver se desenrola, se desenvolve. Sei que tem umas que são mais complicadas do que as outras, mas se vocês quiserem usar o microfone, podem usar, gente. Raíssa, você acha que sim? O quê? Você acha que ficou complicado ou que ficou tranquilo? Ou que a gente precisa... Ah, sim. Você não é muito boa de interpretação de texto, mas você acertou várias perguntas aqui. Acreditem que vocês são melhores do que vocês acham que vocês são. Pode ter certeza. Eu vou só parar de gravar aqui.